Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e hoje tenho mais um amigo como convidado, é o João Maurício Braz, que é doutorado em Filosofia, é ensaísta, mas e foi por esse motivo que o convidei, aquilo que eu gosto de chamar um agitador da internet e que usa o humor como arma. Muitos conhecê-lo-ão, mas hoje vão ficar a conhecer melhor. João, bem-vindo. Gostava que fizesse uma breve apresentação. Olha, eu é que agradeço o teu convite, Duarte. Tenho muito gosto em estar aqui à conversa contigo. Uma apresentação, olha, coisas simples, é o meu nome, João Braz. Isto é um bocado como uma pessoa, não é? Dizia isto, posso dizer, a data da minha morte ainda não sei, não é? Sei a data do meu nascimento, os outros dias são meus. Mas pronto, João Braz, gosto muito de filosofia, sou um apaixonado, um amante da filosofia, das ideias, do pensamento. E até pela minha idade sou uma daquelas pessoas a quem a internet fez um bocado mal. Nós não estávamos preparados para a internet e para as redes sociais, já temos uma certa idade e portanto usamos aquilo de um modo imoderado e insensato, e aí é que está, é também um dos meus hobbies. João, agora a propósito de imoderação na internet, eu rio-me com muitos dos teus comentários aos comentadores. Esses são os meus favoritos. Há assim umas figuras, aliás que se prestam a isso, não é? É aquele sujeito Germano Almeida, que é um sujeito formidável, e outros que tais, quer dizer, e lembro-me, por exemplo, previsões que fizeram e que saíram todas ao contrário, análises extraordinárias, justificadíssimas que fizeram, que no fim estavam totalmente erradas, mas que continuamos a ver na televisão e por todo o lado como os grandes especialistas do regime. Podes aproveitar a embalagem? Sabes, nós podemos olhar para isto tudo com humor e devemos, não é? Porque às vezes a vida também é pesada demais e se não olharmos com humor também enlouquecemos. Ou podemos enlouquecer. Isto é quase uma espécie de nave de loucos. E as televisões, eu acho que nós podemos olhar para uma grande parte das televisões. Há um problema sério, não é? As televisões serviam para entretenimento, mas o entretenimento também devia ser compatibilizado com boa informação, com programas com algum rigor factual, com reflexão, pensamento crítico, pluralidade, essas coisas todas, e a maior parte dos média, por razões diversas, não são nada disso, não é? São uma espécie de agências de propaganda. E alguns levam aquilo tão ao absurdo, aquilo é tão absurdo e tão exagerado, que nós podemos de facto olhar para aquilo como programas cómicos. E é muito frequente tu veres tipos que foram comentadores de futebol e agora aparecem como especialistas em política internacional. Não é? É um bocado aquela ideia do tudólogo, não é? Tu és especialista em generalidades, podes falar absolutamente de tudo. E é um aspecto muito engraçado, como dizias, que eles fazem previsões ou análises, ou às vezes até dizem qual é a sua cor. Eu vi, por exemplo, esse indivíduo, o Germano Silva, o Germano Sousa, dizia ele, não sei o quê, a Kamala Harris, a nossa candidata. Portanto, eu sou comentador imparcial, vou falar de Kamala Harris, a nossa candidata. As previsões podem sair todas falhadas, aquele tipo tem um laço que é poeta, mas que depois já teve na Nicolau qualquer coisa, que já esteve em tudo, acho que agora até é diretor da RTP1, foi da Lusa, é que eles depois estão em todo o lado e foram diretores de tudo. E ele dizia que com Trump em 2017 ia iniciar-se a Terceira Guerra Mundial. Depois também há outros, dizia não sei o quê, o primeiro mandato de Trump acabou Trump. Este homem nunca mais mexe, nunca mais respira. E eles dizem aquilo, e estão ali todos os dias, dizem aquilo com maior propriedade. Para mim, o que eu gosto mais é um que é o Joné, que é hilariante. Se eu viesse de outro planeta e só visse programas e comentários dele, eu ia rir muito, de certeza absoluta, e nunca iria perceber se aquilo eram programas cómicos, se eram programas de comentário, programas mais sérios. Mas eles fazem aquilo sem vergonha absolutamente nenhuma. Eu penso que eles nem têm a noção das figuras que fazem, e aquilo é muito engraçado. Eu penso que até devia haver uma modalidade
podiam tornar aquilo mais dinâmico. Tu chegavas ao canal televisivo e eles não te diziam o que é que tu ias comentar, aquilo havia uma espécie de sorteio. E tanto podias comentar o Sporting Benfica, o Porto Sporting, fazer um comentário, ou sobre o Zelensky e o Putin, não interessa. E tu ias e comentavas. E eu tenho a certeza absoluta que eles comentavam do mesmo modo. Portanto, as coisas estão assim um pouco. João, lembra-me nos meus tempos dos jornais. Eu tive um jornalista que trabalhou comigo, não entre... Eu vou esquecer aqui os nomes que não importam para a história. O jornalista que trabalhou comigo, ele vai reconhecer esta história que eu adorava, e nós um dia, como sempre no jornal, não é, sempre a correr, estávamos entalados com uma parte de uma peça para que... E ele disse, eu posso ligar sempre ao general, não interessa agora o nome, era um general, até já morreu o senhor, coitado, por isso, um general que era um comentador, desses comentadores profissionais, acho que foi aliás um dos precursores destes, bem, mas ao pé desta gente de hoje, desses jornais e companhia, era um homem sério, mas bom, e eu disse, e eu perguntei-lhe, mas achas que ele aceita porque em cima da hora é este tema? E ele, tenho a certeza que aceita, mas como é que podes ter a certeza? Ele disse, porque esse jornalista tinha trabalhado noutros sítios, obviamente, e disse, eu já trabalhei em rádio e em televisão e cada vez que lhe ligava, dizia, boa tarde, Sr. General, olha, pode comentar, e eu, antes de dizer sobre qual era o assunto, o general respondia, boa tarde, com certeza que sim, por isso ele aceitava sempre, e eu acho que é o caso desses, mas estes sem conteúdo de espécie alguma, quer dizer, falaste aí numa personagem que eu acho inacreditável. Há uns tempos mandaram-me um desses vídeos curtos de internet onde essa pessoa destila disparates autênticos, disparates no sentido de ignorância pura sobre política, sobre a atualidade internacional, e com um ar, com um pedantismo, uma arrogância que é uma coisa inacreditável. Mas eu regresso ao que disseste ao início, a televisão é entretenimento, é espetáculo, e tornou-se aqui, é um circo que se tornou apenas com palhaços, não é? Antes tinha acrobacias, tinha também leões, e neste momento há só palhaços. Como és um homem da filosofia, eu lembrei-me de uma coisa agora, estava a pensar em grandes diferenças, e há uns tempos, em comentário até com um amigo comum, o debate, por exemplo, e aqui não tem nada a ver com concordância e com partilha das mesmas opiniões, ao contrário do que os nossos detratores gostam muito de atirar. O famoso debate entre o Michel Foucault e o Raymond Aron. Que é uma coisa, eu aconselho as pessoas, de facto, os poucos interessados a pesquisarem no YouTube e encontram facilmente. É inacreditável como é que duas pessoas antagónicas conseguem ter uma discussão fortíssima em termos de argumentos, mas com respeito e com pensamento. A questão é essa. Isso hoje eu acho praticamente impossível, pelo menos em meios de comunicação de massa, não é? O que é que te parece? Sim, sabes, falando na filosofia, Aristóteles, sobre a questão do debate e dos debates, dizia que dava uma recomendação que dizia, nunca discutas com quem não tem princípios. Aqui os princípios não é no ponto de vista moral ou ético, não, é com quem de facto não tem as suas convicções e os seus argumentos. O Aron, Foucault tinham princípios diferentes, mas tinham articulados pensamento. Esta gente, a maior parte, obviamente não é? Aquilo é um vazio, faz lembrar aquelas máquinas que tu metes, vi uns macacos uma vez em Espanha, tu metes uma moeda e o macaco dança e canta, tens que meter as moedas. Só que aqui há dois problemas. É que depois o contrário daquilo chamam de desinformação, fake news. Esta gente muitas vezes vem falar contra a desinformação, os fake news, discurso do ódio, o que é uma coisa hilariante, não é? Mas é assim, isto depois é tudo uma espécie de uma entropia, porque a verdade é que aquilo também muitas vezes é muito mal pago, ou nem sequer é pago, ou muitos daqueles canais pagam, há coisas, hoje em dia quase nada é pago, né? Nós quase temos que pagar para fazer muitas coisas, mas ali aquilo acaba já pago tipo em géneros. Eu imagino, por exemplo, o Joné a sair da SIC ou da CNN, não sei onde é que é, mas com um saco, com uns brócolos e um chouriço e umas linguiças, que foi a prestação de ter estado lá aquela meia hora a fazer aquele papel, ou o Germano sair com uma pata de presunto às costas. Aquilo não deve andar muito longe disso, mas pronto, não deixa de ter a sua graça. Esse era formidável, não é? Ali um mercado de... Nem ainda por cima, como esses canais e esses meios, jornais, esses grupos de comunicação estão todos na falência. Sim. E estão todos à espera agora
No fundo, vive tudo do Estado. Há muitas formas, há muitos. É pena e é triste, porque é importante a informação, é importante a diversidade. Mas muitos desses canais vivem de vários. Ou seja, desde subsídios, sejam encapotados ou não, com questões de publicidade, senão aquilo está tudo falido. Quer dizer, é impossível aquilo ter. Porque não tem qualidade nenhuma, não é? Isso é terrível. Houve coisas, por exemplo, a gente fala nisso e brincando, e não sei o quê, as notícias do Expresso. Por exemplo, um jornal como o Expresso foi um jornal de referência durante muitas décadas e teve um papel muito importante. E, por exemplo, nas últimas décadas tornou-se uma coisa completamente risível e medíocre, não é? Isso é terrível, mas pronto, é a realidade em que vivemos. E outro aspecto, bom, eu que passei por esse meio e ainda por cima num jornal que eu até achava curioso, tive várias situações em que, isso não é inédito nos jornais, mas pronto, onde era mais ou menos plagiado, não é? Passado uns dias havia a mesma notícia reproduzida noutros termos, num jornal dito de referência, mas notei essa quebra, como diz, e uma cedência também àquilo que hoje se chama o wokeismo, antes o politicamente correto, e a um moralismo. A questão que eu queria chegar é esta, que é os jornalistas como novos moralistas e hoje os comentadores quase como pastores evangélicos que vão à televisão mostrar o que é o bem e o que é o mau, não é? Parece aqueles canais americanos. Bem, nós aqui agora também já temos esses canais, mas mostrar o que é o bem e o que é o mal com uma particularidade, é que para um pastor evangélico, não é? Bem, o bem e o mal sempre lá está mais ou menos definido, quando há a parte do dinheiro, se calhar não, mas... Bom, está lá em princípio definido. Para estes, quer dizer, o bem e o mal vai sendo definido dia após dia, porque um dia diz uma coisa, amanhã é outra. Não, é um aspecto, isso estava uma conversa mais longa e mais profunda, que é, de facto, muitas vezes me interrogo, falando um pouco a sério, o que é que aconteceu àquelas pessoas, não é? Ou por outra, o que é que é preciso para uma pessoa ficar num estado daqueles? Estou a falar ainda dos comentadores e de certas políticas editoriais. Em Portugal há uma coisa terrível, existe há muito tempo, que é, de facto, não é propriamente a qualidade ou o mérito que faz as pessoas se distinguirem ou sobressaírem, não é? Há pequenos grupos de amigos que se convidam entre si, muitas vezes também tu seres muito crítico ou seres independente, seres autónomo, também não interessa absolutamente nada, porque acaba por ser um elemento perturbador, e, portanto, isso tudo transformou-se numa espécie de grupos de amigos, e de facto o que torna sempre as coisas muito, muito mais medíocres. Mas nos jornais há uma tendência que eu acho que é uma tendência de fundo que aconteceu no Ocidente, não é? No fundo, que é aquela ideia que é aquela gente, a esquerda, durante uma parte grande do século, foi visto como uma espécie, é tal ideia, não é? Deus morreu. E Marx trazia aquele sentido da justiça social, daquelas coisas e não sei o quê, e as pessoas ficaram muito apegadas àquilo. Mas depois o marxismo, aquilo revelou-se de uma violência e de resultados brutais, não é? E desumanos, de uma bestialidade sem fundo. E aquela gente, por exemplo, nos anos 60, os avós desta gente toda, começam a perceber que aquilo é horrível. As Uniões Soviéticas, tudo aquilo, são coisas demoníacas. E ficam órfãos, não é? Uma espécie de um sentimento de orfandade. Voltam para as universidades, voltam para aquilo, e vão formando gerações de pessoas, uma ou duas gerações, que é as que chegaram aqui, que de facto são pessoas que vivem também numa espécie de... Falando da questão do wokeismo, dos jornais, de certas políticas, não é? Ficaram formatados também de uma espécie de uma engenharia social utópica sobre a realidade, e é daí que vem esse moralismo, não é? Que é estranho, porque de facto estamos sempre a dizer, não é? Até de um modo castigador e punitivo, quem é que está certo, quem é que está errado. É curioso isso que tu dizes, que isso é muito visível e muito patente, que é, nós voltamos no século XXI, no Ocidente, século XXI, voltamos a formas de manicaísmo que têm uma irracionalidade tremenda, não é? Há os bons que são sempre bons, há uma espécie do império do bem, não é? Depois há os maus que são sempre maus e que estão sempre a ser demonizados,
aquilo quase que são prédicas, não é? De um gnóstico, vá lá, mas sem a qualidade desses, não é? É um mundo estranho, não é? Chegamos a um mundo estranho. Mas lá está, felizmente agora parece que estamos a viver um grande volte-face, algo que não estávamos à espera, não é? E de momento ainda há pouco estava a ver ali uma coisa engraçada, que era que durante milhares de anos só houve 2 géneros, 2 sexos, eu prefiro 2 sexos. De 2020 a 2024 aquilo saltou para 74 a 100 géneros e agora foi reposto novamente os dois géneros. Portanto, olha, estamos nisto. João, aí estamos de acordo porque, bom, os géneros são uma questão gramática, não é? Pronto, e é obviamente que há 2 sexos e nada mais, e toda essa... Bem, sabemos de onde é que vem. Bem, ainda há pouco falámos nesse sujeito, não é? Michel Foucault, não vamos hoje entrar na French Theory, senão dava para outro episódio, ou uma série, pelo menos. Diz-me uma coisa, voltando ao início da nossa conversa, é a questão do humor. Eu lembro-me de escrever um texto que eu gostei particularmente no Sol, que era "Não se pode ser de direita", que é um bocado, lembrei-me daquela palermice que fizeram, e foi muito bem desmontada pelo meu querido amigo Jaime Nogueira Pinto, do "não podias", aquela história do 25 de Abril, não podias, e depois está cheio de falsidades, quer dizer, uma coisa, pelo menos acertassem. Eu acho que quem não concorda com o regime, com outra pessoa, com certas ideias, deve contradizê-las, mas com verdade, não é dizer, olha, eu por exemplo, eu podia dizer assim, olha, eu não gosto do primeiro-ministro, não é? Do Montenegro, porque ele tem o cabelo azul, e as pessoas dizem, mas isso é por isso simplesmente é estúpido porque é falso, e eu insistia nisso, quer dizer, ora, é exatamente isso que estas pessoas fazem. Bem, e pergunto, não se pode ser de direita, não é? E porquê? Porque de facto do outro lado há aqui uma seriedade, há uma coisa toda, e parece uma coisa, hoje o humor é da direita, parece-me, pelo menos. É assim, se nós situarmos o humor, não estou a falar, eu, por exemplo, gosto muito do humor norte-americano. Há tipos fabulosos a fazerem humor, que desconstroem tudo. Começaram a ter problemas, especialmente por causa da questão do wokeismo e do progressismo, que é um bocado, lá está, voltamos ao maniqueísmo, que é para uma certa esquerda, um certo progressismo, até um certo liberalismo socialista. O humor é muito bonito, mas há o humor bom e o humor mau, não é? Tu se ironizas ou se satirizas certos aspectos que são, vá lá, clientelas desses nichos políticos, é discurso de ódio. Um exemplo concreto, não é? Se fazes humor com a igreja, é liberdade de expressão. Se faz humor com homossexuais, com transgéneros, com as patetices da esquerda, é discurso de ódio. Ou seja, isto é terrível. E essa questão da direita é curiosa porque, no fundo, isso até impede de haver uma discussão sobre o que é a direita, o que é a direita, o que é a esquerda. Impede totalmente qualquer tipo de discussão. E nós aqui, em Portugal, isto fica conservado, isto demora décadas as coisas novas a chegar cá, e isto também o que muda lá fora, aqui demora séculos e a coisa fica assim congelada. E aqui ficou essa ideia, que é uma ideia infantil e uma ideia pateta, que é ser de esquerda é bom, ser de direita é mau. Quando em muitos países europeus, até no pós-guerra, muitos países foram de direita e são, daquilo de um modo simplista que nós podemos designar com direita, e a direita não é menos democrática que a esquerda. Em Portugal é que não se pode ser direita, e isso foi ao mesmo tempo, isso foi tão eficaz e tão profundo, que de facto do próprio sistema, isto é debatível, não é? É como se a direita de facto desapareceu. Mesmo aqueles que timidamente dizem que são de direita, são de um centro-esquerda. Eu penso que era nesse texto, eu até fazia por curiosidade, a recolha pode ser muito exaustiva, onde há frases de Sá Carneiro, até ao Passos Coelho, Rui Rio, em que eles dizem: nós não somos um partido de direita. O Partido Social Democrata, que é conotado como direita pelo o jornalismo de esquerda, eles depois dizem: mas nós não somos de direita. E nós pedimos: então o que é a direita? E é como a direita é uma espécie, é quase aquela coisa do diabo, é aquilo que não se pode dizer o nome, não é? É aquilo que não se pode falar. Quando nós sabemos que a tendência
e até quando falamos de esquerda, não é? Portugal tem alguns partidos de esquerda, vê bem, a expressão eleitoral que têm partidos como o LIVRE ou o Bloco, que são coisas residuais, e o poder que têm nos média, até na universidade, na cultura, não é? Isso é um outro aspecto. Todos os artistas são de esquerda. É estranho, não é? Ainda ontem brincava com isso. Tu, se fores artista e viveres do Estado, tu não és artista, és um funcionário público. Eu, por exemplo, sou um funcionário público, eu não tenho nada contra os funcionários públicos, mas uma coisa é ser funcionário público, outra coisa é ser artista, são coisas diferentes. Mas é algo de estranho, não é? Que fica sufocado. Quando, muito honestamente, eu penso que a direita é muito mais democrática, porque não conhecemos grandes experiências democráticas de esquerda, a verdade é essa. É muito mais democrática, muito mais livre e tem muito mais humor. Que a esquerda. Aliás, eu acho que a esquerda não tem humor. A partir do momento em que tu és fundamentalista, que és radical, que és manicaísta, perdes toda a capacidade de rires das coisas ou de ti próprio. De ti próprio, principalmente, não é? Tocaste bem, que é aquela questão de que dá-me ideia que aqui podemos ligar o humor também à autocrítica. Sobre essa questão da direita, lembrei-me de um livro que eu gosto especialmente, do nosso amigo Ricardo Marchi, e que o título e que ele escolheu um título brilhante que se chama A Direita Nunca Existiu. Exatamente sobre esse percurso, aconselho aliás a quem nos está a ouvir, sobre esse percurso do pós-25 de Abril e essas dificuldades. Agora, independentemente, não vamos entrar por aí, senão não saíamos mais uma vez daqui, sobre o que é a definição da direita. Pronto, agora, comodamente, aquilo que nós consideramos, o que se considera a direita, ou pelo menos o que os outros consideram, não é? Porque, como bem disseste, às vezes, quanto mais não seja, a pessoa pode dizer, olha, bem, até pode ser que é o meu caso, não é? Posso dizer, bom, mas eu não sou de direita, não é? Não é totalmente uma coisa, pode ser em certos aspectos ou não, e temos que chegar, como numa discussão filosófica, às premissas nas quais estamos de acordo. Sim, mas se o teu inimigo, se quem está do outro lado te definir como tal, muitas vezes é difícil sair dessas coisas. Pegando na questão da liberdade, eu queria falar aqui de dois espaços onde ambos estamos. Eu tomei aqui umas notas porque é curioso, não é? Um deles é o Sol, não é? O jornal Nascer do Sol. Pronto, tu escreves até para a edição em papel e para online. Eu tenho escrito já nem sei há quanto tempo, mas há uns meses valentes para a edição online. É uma experiência de que tenho gostado, até porque tem um alcance muito, muito grande, muito maior do que eu pensava. Sim. E tem uma vantagem em relação, não vou falar nomes de outros títulos, mas tem uma vantagem em relação a outros títulos online, é que não tem aquela chatice dos conteúdos bloqueados e da necessidade de assinaturas e subscrições, etc. Caracteres, não é? Não tens que escrever só X caracteres. Exato, eu ultimamente até me tenho excedido ligeiramente, mas... Outro é o programa do João Nuno Pinto, Isto é o Povo a Falar, que eu já fui 3 vezes, que me lembro, pronto, e tu já foste muito mais, e que são espaços ainda de liberdade, não consideras? São verdadeiros oásis de liberdade, e isso, sabes que é fundamental, e ainda por mais de um país como o nosso, às vezes, mas você, pá, porque escreva para aqui, vá ali, vá aqui. Eu acho que nós só devemos, se quiserem, só devemos escrever, participar, colaborar e até mesmo em programas onde de facto existe a verdadeira liberdade. E tu tens essa experiência, tal como eu. Nunca no Sol, em muitos anos, nunca escrevo absolutamente sobre o que quero, os pontos de vista que quero e adopto. Nunca ninguém me disse, você não pode escrever isso, você pode escrever isso, ao contrário de me aconteceu com experiências noutros sítios. Nunca ninguém me limitou de modo algum a minha liberdade. Sei que sou responsável por aquilo que faço e devo ter noção do que estou a fazer, mas nunca. E o programa do João Nuno, para mim, o João faz uma coisa fantástica, que é consegue levar ao programa dele pessoas de esquerda, de direita, e só não vão mais se não quiserem, porque ele está aberto a todo o tipo de participantes, de esquerda, direita, ateus, agnósticos, seja o que for. É um canal, o canal tem uma visão religiosa, um fundo religioso, e ele tem uma grande margem de liberdade que outros que dizem que são livres não têm, nem os canais nem as pessoas, e ele faz um trabalho extraordinário que até devia ser estudado. Mas ainda, só para desviar um bocadinho, dois minutos, só para te responder à questão da direita e da esquerda, que às vezes a pessoa pensa assim, mas porquê é que eu sou de direita, porquê é que eu sou de esquerda?
Eu encontrei acho eu, que é uma boa resposta, que é, nós temos que ser principalmente lúcidos. Lúcidos é a tentativa de fazermos um grande esforço de ver as coisas como elas são. E muitas vezes, como também é a minha área, de filosofia, penso no que é o ser humano. E há uma coisa que eu sei, que é, nós não somos seres, não somos bestas só, mas também não somos só anjos. Não vale a pena estarmos a querer construir utopias na realidade, porque as utopias não existem, muitas vezes depois transformam-se em aberrações, em farsas sangrentas, mas também não temos que pensar que isto é tudo o inferno e que não podemos fazer nada decente nesta vida. Ora, o que é que nós sabemos? Que os seres humanos são capazes de coisas excepcionais, mas também são capazes de grandes disparates. O que temos é que ter um bom controle sobre nós próprios. E isso é o quê? Isso é o conservadorismo, não é? Conhecemos as nossas capacidades, sabemos que temos que limitar as nossas paixões, os nossos apetites, controlar a nossa vontade, e que tudo aquilo que se conquista nunca é para sempre, que de um momento para o outro se pode perder, que temos que estar sempre vigilantes. Portanto, conservadores pelo menos temos que ser. Ou seja, conservar o melhor que fizemos e que pensamos. Aí temos que ser. E eu não conheço nenhuma... Talvez consigamos encontrar alguma esquerda conservadora, mas isso também eram conversas que nos levavam longe. Mas pronto, aí uma explicação, e ser conservador, nesse sentido, inevitavelmente implica ser de direita. João, eu agora estamos quase a acabar mas eu tenho que provocar sempre. Bem, podíamos encontrar uma esquerda conservadora, que existe, também podíamos encontrar uma direita revolucionária, que se calhar está aqui à tua frente, mas, e pronto, e há pouco, não, gostei da forma como estava a ouvir-te, e parecia que estava a ouvir o Roger Scruton, e com alguma coisa também dos nossos gregos antigos, não é? Essa parte é a que eu prezo, aliás, mais, a noção da desmesura e o perigo da desmesura. João, estamos mesmo não, mas estamos quase no fim. Aliás, vou deixar correr um bocadinho mais, que a conversa foi tão boa que até pareceu curta. E vou, como bem sabes, no final destes episódios eu pergunto sempre ao meu convidado que livro é que está a ler, ou que leu recentemente, ou que quer ler e que queira aconselhar a quem nos ouve. Olha, há um que eu penso, o livro não é fácil de ler, não é difícil. Eu comecei a ler várias vezes, mas depois cheguei ao fim, mas é um livro fundamental, que é a tradução das vezes é Os Demónios, os Possessos, Dostoiévski, que no fundo mostra, ali está a origem também um bocado não é assim, não é? Mas dos oquismos, não é dos oquismos, mas dos processos revolucionários de esquerda e da loucura que aquilo contém e como pode destruir tudo. Tem um autor que eu gosto muito, o Houellebecq, e o Houellebecq diz assim: não vale a pena andarem com coisas de teorias e filosofias sobre as coisas, porque se a filosofia e as ideias tivessem importância para nós, depois da publicação dos Demónios, do Dostoiévski, a esquerda tinha desaparecido, nunca mais havia esquerda no Ocidente. E a verdade é que depois daquilo ainda houve a Revolução Bolchevique e todas aquelas coisas. Mas é um livro fundamental para se perceber como o ser de esquerda é um vírus, é uma doença, pode ser uma doença, um vírus patológico, é uma patologia, é um vírus mental que destrói as cabeças. Isto é uma brincadeira, é uma provocação, mas no fundo é o que lá está, não é? São pessoas extremamente perturbadas e com uma capacidade destrutiva tremenda, ainda para mais se tiverem espaço. Os Demónios é sobre isso. Para responder ao Dostoiévski, ainda bem que eu tinha aqui uma coisa que foi... Isto é só uma curiosidade, gostava de falar neste livro, porque é um livro de... Bem, agora vou soar como aqueles gajos de esquerda. Foi uma releitura, não sabes que aquela malta nunca leu nada, é sempre uma releitura. Neste meu caso foi até por um motivo, e um motivo bom, que foi, eu tinha lido este livro há muitos anos, ainda jovem, não digo miúdo, mas quase... em casa dos meus pais, não é? Havia uma grande biblioteca lá em casa, havia certos autores que eu conhecia ali, quer dizer, nunca tinha ouvido falar, não havia internet, não havia nada disso, como nós sabemos, e havia muitos livros do Hermann Hesse, e foi aí que eu tive contacto com ele. Um dos livros que eu sempre gostei especialmente era Uma Biblioteca da Literatura Universal, e é um livro que eu gostava especialmente por isto, porque primeiro tem que ver com livros, como já me conhecem, é evidente. Por outro lado,
o artigo indefinido no título, porque nunca pode ser definido. A Biblioteca Universal tem que ser sempre uma, não é? É como as nossas bibliotecas, são sempre nossas. E porquê é que eu cheguei aqui? O ano passado estava na Suíça, não é? País onde vive metade da vida, atualmente, e comprei num alfarrabista em Zurique um livro chamado Hermann Hesse in der Schweiz. E que tem um livro muito ilustrado e com pouco texto, não é? Um alemão onde eu ainda consigo chegar. E vi uma série de fotografias da casa dele em Montagnola, que é um sítio lindíssimo, e disse: eu tenho que ir aqui. E assim fiz. O sítio é lindo. Quem puder visitar a Suíça, já disse, é um país de uma beleza natural extraordinária. O Ticino, a Suíça italiana, especialmente. Montagnola é um sítio lindo, lindo. Pronto, a casa não é exatamente a casa. Bem, a última casa onde ele viveu hoje está ocupada e nem se consegue ver bem. Está ocupada no sentido de está ocupada por outras pessoas, não é? Foi comprada. Mas há uma casa-museu que funciona num edifício ao lado do primeiro apartamento onde ele viveu, que está muito bem arranjado, e tem uma sala lindíssima, onde está uma estante que tem os livros que constam deste livro. Eu disse assim: bem, eu tenho que reler este livro um dia. E foi o primeiro livro que li este ano e gostei imenso, e aconselho Hermann Hesse, obviamente. Outro de que gostava de falar, porquê? Porque li agora, até quando vinha para Lisboa, isto é um pequeno ensaio, e li-o, olha, o voo demorou mais tempo, tínhamos ventos de frente, até calhou bem, porque li o livro todo durante o voo, que é um livro do Erich Werner, que é um escritor suíço. Eu até gosto de associar escritores aos locais, e é um pequeno ensaio que se chama Prendre le maquis avec Ernst Jünger, La liberté à l'ère de l'état total. O Werner tem um livro, foi um ensaio que deu algum, bem, quer dizer, para quem se interessa por estas áreas, mas que muito importante, chamado Avant-Guerre, que é um ensaio sobre a questão da violência, de como se calhar a criação de sociedades violentas e com medo significa que um maior controlo. Há um ensaio que eu vou deixar aqui no ar para as pessoas procurarem. Neste caso, o Werner nota-se aqui, quem começa a conhecer depois os suíços, nota-se aquela preocupação suíça com a liberdade e a autonomia, melhor dizendo, e o Werner vai ao livro do Jünger sobre aquilo que se chama em português, que tem o título português, O Passo da Floresta, não é? Nas línguas neolatinas, o Tratado do Rebelde, e faz e a partir desse livro constrói um ensaio sobre a liberdade e com as oposições à liberdade de hoje. É muito interessante. Não há tradução, quem ler francês aconselho vivamente. Olha, e filmes, tens algum? Olha, estava a pensar não me lembro do autor, mas do realizador, mas é um grande filme, que é o Big Fish. É um filme fabuloso, é sobre a questão do pai que existe, mas que se calhar nunca esteve presente fisicamente e não só, e simbolicamente, mas que a criança, o filho, à medida que vai crescendo, vai sempre idealizando essa figura do pai. E o próprio pai, que por vezes depois também aparece, que não está presente, mas surge como uma espécie de um contador de fábulas ou de narrativas de coisas que se calhar nunca aconteceram, e é um filme maravilhoso sobre o ser pai e sobre o ser filho. João, uma bela sugestão. Eu gosto imenso desse filme, que é do Tim Burton, que é outro realizador que eu gosto imenso. E é um filme, é curioso porque é sobre, as pessoas muitas vezes confundem, é sobre a mitomania. E que no final, não vamos estragar o filme para quem não viu, é uma boa sugestão. Bem, eu queria falar de dois filmes. Vou tentar, quando uma pessoa diz vou ser rápido, é porque não vai ser, não é para eu próprio. Mas vi dois filmes que têm mais ou menos, que têm uma ligação pelo menos de política, não é, do extremismo político, como se diz. Um deles é curioso, é um filme chamado The Order, como é que ele se chama? Justin Kurzel. É um realizador, se calhar pelo nome as pessoas não chegam lá, eu também não estava a chegar, depois lembrei-me, vi um filme dele que gostei especialmente, que é já tem para aí 10 anos,
que é o Macbeth. Pronto, não é de estranhar, se calhar até é de estranhar, o Macbeth é a minha peça favorita do Shakespeare. E este filme, apesar de ter sido muito criticado, eu gostei especialmente desse filme. O The Order é uma história do Bob Matthews, da organização, uma organização terrorista como é que vamos dizer, supremacista branca, não é? Como se diz agora nos Estados, agora já há uns tempos nos Estados Unidos, que como é que eu ia dizer? Eu fiquei curioso porque conheço razoavelmente essa história e interessam-me tais movimentos. O que é que acontece neste filme? O filme não é um mau filme. Muita gente me diz, mas o filme não presta. Alguns amigos perguntaram, mas não ficaste... por causa... O trailer está formidável. E eu alimentei ali algumas expectativas que, obviamente, quando vi o filme, caíram por água abaixo. O filme não é um mau filme, mas conhecendo a história há umas simplificações que são estúpidas. Há obviamente, depois, claro, há assim umas personagens politicamente corretas, há uma inclusão de uma diversidade que é simplesmente estúpida, porque não aconteceu. Pronto. Mas, por exemplo, comparando com um filme anterior, que já tinha, que era um telefilme, lembras como se dizia na nossa altura, que foi feito há uns anos sobre o mesmo tema, este é de facto muito melhor. Para quem gosta desse movimento, desse estilo de filmes, é um filme curioso que eu aconselho. Por outro lado, eu vi o último filme do Paul Schrader e até ninguém me está a ver, mas o João está a ver-me. Vou dizer aqui uma frase fortíssima sobre duas figuras que eu apreciava e muito, e que se encontraram aqui, que eu acho que foi ali um encontro formidável no Taxi Driver, que é um dos monumentos do cinema para mim, que é o Paul Schrader e o Robert De Niro. E neste momento eu sinceramente eu arrisco-me a dizer que quase que o Taxi Driver, e os que me conhecem sabem o que eu gosto desse filme, quase que esse filme para mim quase que morreu, porque as duas estrelas desse filme, o Schrader e o De Niro, transformaram-se em gajos intragáveis. Lamento a dureza das minhas palavras. O De Niro, quem não se lembra das tristes figuras que veio para cá fazer em Lisboa. A velhice é um massacre, portanto. Pois é. As tristes figuras que veio aqui fazer, os comentários políticos e as bujardices que andou para aí a dizer, enfim. E não só, e agora mesmo em termos de cinema e de papéis não me vou alargar. O Schrader já tinha tido aquele filme, eu sei que esta malta aí gosta muito, não interessa a esses grandes críticos, mas eu como sou um nabo, não é? É claro que não podia gostar, mas aquela banhada do First Reformed já anunciava a desgraça que aí vinha. Mas o Schrader decidiu fazer uma coisa ainda pior, chamada The Master Gardener, que é um filme de facto é uma... O título é bonito. O título é bonito e a premissa até não é, quer dizer, é aliciante, pelo menos. É a história de um tipo que era também, olha, daí a ligação com o The Order, um tipo que passou por movimentos desses supremacistas brancos, extremistas de direita, o que se queira chamar, nos Estados Unidos da América, mas muito violento, não é? Com recurso a armas e tal. E que depois, o que é que faz? Denuncia os seus camaradas e entra naqueles programas de proteção de testemunhas e tal, e vai parar a uma quinta sulista, não é? Onde tem quase a dona da plantação, não é? Mas que se torna, exato, como o título do filme indica, o Master Gardener, e começa a dedicar-se à cultura das flores, das plantas e tal. E depois, entretanto, há a proprietária, a sua empregadora, neste sentido, tem uma sobrinha que ainda por cima é mulata, não é? E isto interessa obviamente por causa dos ideais, ou pelo menos dos antigos ideais da personagem principal, que vem e que se torna aprendiz dele. Pronto.
quer dizer, eu acho que, dando as premissas, acho que, tendo em conta o estado dos argumentos de cinema atuais, acho que as pessoas já adivinharam facilmente o final da história. Mas o pior não é esse. Quer dizer, o final até podia ser esse, mas o pior é que todo o filme é composto por personagens vazias completamente. Não tem um pingo de complexidade. Pá, custa-me ver até atores que eu nem considero maus a desempenharem aqueles papéis. Eu lembro, se alguém se arriscar esse filme, eu levo-vos ao ponto mais alto, não é? Ironicamente, não é? Nós hoje, como as pessoas não entendem ironias, tu há pouco também tinhas de dizer, bom, eu estava a dizer que estou a ser irónico e tal, estou a fazer uma brincadeira. O ponto mais alto, ou mais baixo, não é? Arrisco que não interessar, vão lembrar-se, é uma cena em que eles atravessam um campo e uma estrada cheia de flores. Eu lembro só isto, quando virem isso vão dizer como é que o Paul Schrader escreveu o Taxi Driver, faz uma tamanha porcaria. Foi mau demais. Mas olha, João, não sei se tens mais alguma sugestão, alguma coisa a dizer e fechamos a loja, porque aliás até já passámos um bocado do tempo. Fazer uma maldade, vou fazer uma pergunta. Estavas a falar sobre liberdade e lembrei-me disso. Em 2 frases, o que é que tu achas do Milei? Agora, não, isto eu gosto. Responde, pronto, podes dizer, eu aceito. Eu gosto, realmente gosto de convidados como este, que é para me entalarem. Aliás, foi o episódio anterior a este, estive cá o meu querido amigo Marcos, que eu divido a minha vida entre Portugal e a Suíça, ele divide entre Portugal e Buenos Aires, aliás, onde se doutorou. E somos ambos muito críticos do Milei. Até porque, pronto, eu tenho simpatias, como imaginarás, pelo Perón, pela Evita, e o desrespeito que o Milei tem por isso é para mim inaceitável. E falámos até aqui de muitas coisas. Mas há uma coisa pronto, quer dizer, não vou alongar-me aqui e reencaminho os nossos ouvintes, se não ouviram o episódio anterior, a ouvirem, porque há mais... Vou também brincar. Há mais no Milei do que o Milei, não é? E do que todo aquele teatro. E de facto há ali um setor que me interessa muito e que é importante. Mas, como fenómeno, há ali um lado, como imaginarás, é aquilo que nos distingue aqui um bocado. Há aqui um lado liberal no sentido de liberalismo total, liberal libertário, que não é a minha onda, digamos assim, mas que em tempos de loucura wokeista e outras que tais abre frechas num edifício que parecia inamovível. E como fenómeno é óbvio que é interessante. Bem, é como o fenómeno Trump, mas eu até nem queria dizer esse nome porque senão não nos calamos. Mas sim, mas aqui acho que é essa. Eu sei que o Milei para ti representa uma lufada de ar fresco, pelo menos, não é? Representa no plano da questão do discurso sobre a liberdade. Há uma parte, eu não sou liberal, tenho muitas críticas, se dava uma outra conversa mais de quanto tempo. A ideia liberal, da concepção liberal, da antropologia do homem liberal, para mim não corresponde ao homem real, e o interessa-me é as pessoas reais e a realidade, é na realidade que eu vivo. E também uma ideia de liberdade que é decalcada de um determinado funcionamento a partir da economia ou dos mercados, para mim também é uma ideia débil de liberdade, mas o fenómeno, e sendo mais um estorvo e um incómodo para esta ordem hegemónica progressista, é um bom soldado. E há uma coisa que é importante nisto, é que em fenómenos semelhantes, e é óbvio que nunca estamos integralmente de acordo com qualquer fenómeno político, mas a mensagem mais importante é possível mudar, e afinal o grande edifício, lá está, da esquerda, neste sentido da esquerda progressista, não é? Essa ideia há uma expressão espanhola que eu gosto especialmente, que eles dizem el consenso progre, não é? É essa amálgama que está de acordo quanto ao progresso. Afinal esse edifício não é como na história dos 3 porquinhos, afinal esse edifício é daqueles que também cai. João, muito obrigado. Olha, e havemos de repetir essa nossa conversa, assim espero. Eu é que agradeço, muito obrigado, gostei muito de estar aqui à conversa contigo. Bom, foi mais um episódio do podcast de Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho. Já sabem, não se esqueçam de seguir
as várias páginas, os sítios onde o podcast está disponível na internet. São elas, ver se não me esqueço de nenhuma, o Spotify, YouTube, Telegram e Facebook. Até ao próximo episódio.